Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. Meus irmãos, nós iremos iniciar hoje a segunda temporada no livro de 1 Samuel. Se você está aqui na nossa igreja desde o ano passado, você sabe que no começo do ano passado nós fizemos uma série no primeiro livro de Samuel, que foi do capítulo 1 ao capítulo 8, que é o primeiro grande bloco aí desse livro. Nós temos o costume aqui em nossa igreja de pegarmos livros da Bíblia e irmos estudando eles sequencialmente. Então nós começamos essa série de 1 Samuel ano passado, e hoje então nós iremos retomar essa série e vamos caminhar de 1 Samuel capítulo 9 até 1 Samuel capítulo 15, que é a segunda grande metade, o segundo grande bloco aí do primeiro livro de Samuel, que vai trazer e apresentar o rei, que foi o rei pedido pelo povo, que não é o rei segundo o coração de Deus, é o rei segundo o coração do povo. E aí a partir de 1 Samuel 16, Deus então vai ungir Davi, e aí sim entra em cena o rei segundo o coração de Deus. Mas hoje então nós iniciamos a nossa segunda temporada da série de 1 Samuel, a partir de 1 Samuel capítulo 9. E antes da gente entrar no capítulo, a gente vai fazer igual, sabe temporada de série, que quando começa a segunda temporada faz uma rápida recapitulação da primeira, para quem não participou, para você poder entrar junto. Então eu vou fazer aqui uma rápida recapitulação da primeira temporada do livro de Samuel, e um rápido resumo aqui de 1 Samuel capítulo 1 até o capítulo 8, para a gente entrar no contexto aqui e entender bem essa história. Meus irmãos, o livro de Samuel começa num período em que o povo de Deus estava vivendo profundas trevas. Época dos juízes, onde não tinha rei, cada um fazia o que queria, ninguém conhecia Deus, e até mesmo aqueles que eram líderes, que era, no caso, Eli, que era o sumo sacerdote, e Hofni e Finéias, seus dois filhos, eram os líderes espirituais da nação, eram homens maus, eram homens ímpios. Então Deus, de repente, engravida uma mulher que era estéril, chamada Ana, que era ridicularizada por ser uma mulher estéril, e Deus dá um filho a ela, e ela promete a Deus, porque Deus deu um filho para ela, ela ia consagrar esse filho ao Senhor, e o menininho nasce, e quando ele é desmamado, ela leva esse menininho ao sumo sacerdote Eli, e fala: eu consagrei o meu filho ao Senhor, e eu quero que ele viva aí na casa de Deus, e ele desde pequenininho cresça servindo ao Senhor. Nos capítulos 2 e 3, então Samuel entra em cena no capítulo 1, capítulos 2 e 3, Deus mostra como os filhos, Eli e seus filhos, eram ímpios, e por isso eles foram rejeitados por Deus. Eles eram os sacerdotes assim, de sangue, os descendentes assim, aqueles que tecnicamente herdariam o sacerdócio, mas porque eles tinham um coração mau. Lembra? Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. E porque eles tinham um coração mau, Deus os rejeita como sacerdotes do povo de Deus, e escolhe Samuel, que não vem de família importante de Israel, que vem de uma mulher que era estéril e ridicularizada, mas tinha um coração temente ao Senhor. E Deus derruba Eli e os seus filhos e escolhe Samuel no lugar deles. E aí no capítulo 4 você tem Deus então mandando o povo filisteu entrando em guerra com o povo de Israel, e Eli e os seus dois filhos morrendo, os filisteus levando a arca, e a partir de então entra Samuel como um homem que está guiando a nação, e porque todo mundo o reconhece como homem de Deus. Capítulos 5 e 6 de 1 Samuel, a gente vê Deus, lembra que os filisteus levaram a arca, eles entraram, fizeram guerra, venceram a guerra, mataram os filhos de Eli, Eli também morre nessa ocasião, e eles levam a arca do Senhor, que era um símbolo da presença de Deus. A arca do Senhor vai lá para a cidade dos filisteus, e quando ela chega lá, começa a trazer praga para todo canto, o povo começa a ficar doente, e o povo começa a falar: eita, o que está acontecendo? É essa arca aí, é esse Deus aí. E aí eles colocam a arca dentro do templo do Deus deles, e no outro dia quando eles vão lá, o Deus deles, a estátua do Deus deles está caída com a cabeça aos pés da arca. E aí eles falam: opa, a gente mexeu com o Deus errado. E então, depois de uma história aí meio estranha, Deus então devolve a arca para a nação de Israel. Mas, no capítulo 7, apesar da arca ter voltado, o povo continua em aflição e sendo oprimido por 20 anos. Porque embora a arca tenha voltado, o povo continuava com o coração longe de Deus. Então no capítulo 7, Samuel lidera o povo em arrependimento. E o povo todo se quebranta diante de Deus. E depois de 20 anos, o povo destrava a vida deles. Não com coach, mas com arrependimento diante do Senhor. E eles então são restaurados, são libertos e vivem um tempo de paz depois de se arrependerem diante do Senhor. E a primeira temporada terminou no capítulo 8 com um final inusitado. Porque é o seguinte: depois de vários, do vai e vem, finalmente o povo se arrependeu. Finalmente o povo se voltou com o coração ao Senhor. E finalmente eles estão em paz. E depois, quando eles estão em paz, acontece uma grande reviravolta. Toda a série termina a primeira temporada com uma grande reviravolta, alguma coisa que acontece. E a reviravolta foi a seguinte: os líderes do povo se chegam diante do Senhor. E diante de Samuel, e diz o seguinte: olha, Deus está liderando a gente, as coisas têm dado certo, mas nós queremos um rei, como todas as outras nações têm.
Nós, chega desse negócio de ter um homem, que é o homem de Deus, que fala o que Deus quer da gente e a gente segue o que Deus diz pra gente. Nós queremos um rei, como todo mundo tem. Que aí é um rei que vai ter um exército, que aí pronto, a gente não vai mais ficar nesse negócio de ter que se defender, esperar em Deus. Não, a gente tem um rei com um exército, ele organiza tudo e ele combate as nossas guerras. E Deus, e Samuel recebe isso muito mal, porque ele fala assim, como assim? Vocês estão rejeitando a Deus como rei? E vocês estão querendo um rei como todas as outras nações? Vocês não são as outras nações. Sabe que nem a nossa mãe falava pra gente, você não é todo mundo? Vocês não são todo mundo, vocês são o povo de Deus. Vocês não podem viver como todas as outras nações. Mas o povo fala, mas é isso que a gente quer. E aí, como todo final de temporada, tem uma revelação chocante. Deus podia olhar e falar assim, não, eu sou o rei de vocês, eu que lidero vocês. Mas Deus olha para o povo e fala, tá bom, Samuel, atenda o pedido do povo. O povo quer um rei, e o povo insiste nessa ideia. O povo quer um rei como todas as outras nações, então dá um rei para eles. E isso é uma coisa chocante, porque nós não esperávamos que Deus ia fazer isso. Mas Deus fala, então tá bom, vocês querem um rei como todas as outras nações? Eu vou dar um rei para vocês. E a história termina, o capítulo 8 termina um negócio meio no ar, porque é o seguinte, Deus fala para Samuel, Samuel, dá um rei para o povo. E o que a gente esperava? Que Samuel fosse dar um rei para o povo. Samuel reúne todo mundo, ouve a ordem de Deus, reúne todo mundo, e ao invés de dar um rei para o povo, manda todo mundo para casa. E fica no ar. E aí, vai ter rei ou não vai? Vai dar um rei ou não vai? O que vai acontecer? E assim terminou a primeira temporada. E agora a gente entra na segunda temporada, porque é o seguinte, é o Deus respondendo o pedido do povo e dando um rei para eles, um rei como todas as outras nações tinham. E o que Deus vai mostrar nessa segunda temporada é que é o seguinte, quando a gente quer um rei como todas as outras nações, quando a gente quer alguém que nos lidere como todas as outras nações, como todo mundo, não vai dar certo não. Tem até aparência boa, mas alguém que não está com o coração no Senhor, só aparenta. No fim dá errado. E o que esses capítulos vão mostrar, do capítulo 9 ao capítulo 14, é que quando nós queremos viver como todo mundo vive, não é um bom negócio. E eu quero começar entrando agora no capítulo que nós vamos ler hoje, fazendo uma pergunta para você que introduz aquilo que a gente vai conversar hoje. Quem são as pessoas que você mais admira atualmente? Quem são as pessoas nas quais você se espelha? Quais são as pessoas que você tem dado ouvidos atualmente? Às vezes é uma pessoa que você conhece, que é do seu convívio, mas às vezes não. Às vezes é alguém que você segue no YouTube, é um autor que você gosta muito, é alguma coisa que você vê na internet. Mas o ponto é, todo mundo aqui, sem exceção, tem alguma referência. Tem alguém que é uma referência para mim. Tem alguém que é quem eu sigo, que é em quem eu me espelho. A pergunta é, quem são essas pessoas para você? Agora eu vou fazer essa mesma pergunta de uma outra forma, que às vezes a gente não pensa nisso. Mas fazendo essa mesma pergunta de uma outra forma é a seguinte, que tipo de pessoa lidera a sua vida? Porque no fim, as pessoas em quem você se espelha, as pessoas para quem você dá ouvido, as pessoas que você admira e segue, são as pessoas que lideram a sua vida. Porque no fim você está tentando seguir os passos dela. Então a pergunta é o seguinte, quem é a pessoa que lidera a sua vida? Hoje, o que eu quero trabalhar com os irmãos a partir desse texto, é o tipo de pessoa que a gente deve buscar para ser o nosso rei. Porque de um lado, esse texto vai introduzir Saul, que vai ser o rei segundo o coração do povo. E vai mostrar como não deve ser o homem que a gente deve buscar. E junto com isso, nos mostra também, então, que tipo de pessoa a gente deve buscar para liderar a nossa vida. A quem nós devemos dar ouvidos, quem nós devemos de fato admirar. E a pergunta que eu quero responder com vocês, e eu quero que você medite e fique meditando nisso durante toda a minha exposição aqui é, que tipo de rei você busca? Todos nós buscamos algum. Que tipo de rei você tem buscado? Meus irmãos, como o texto é longo, eu vou ler um pedaço, vou fazer algumas explicações, vou ler o outro pedaço, fazer algumas explicações, e no final eu quero trazer 5 lições desse texto. Então é assim que a gente vai seguir aqui, para os irmãos irem acompanhando. Eu vou explicar bem o texto aqui, ler um pedaço, explicar, ler o outro pedaço, explicar. A gente vai até o capítulo 10, versículo 8, então o texto é um pouco mais longo. E depois eu quero trazer 5 lições que esse texto tem para nós, dentro desse tema, que tipo de rei você busca. O texto começa, 1 Samuel então, capítulo 9, dos versos 1 a 21 eu vou ler primeiro. Dizendo o seguinte, introduzindo então Saul, que vai ser esse rei, segundo o coração do povo. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele.
dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não a encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se preocupar e se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar o homem de Deus, dizia: vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subia pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aí? Elas responderam: está. Eis que ali vai ele, à sua frente, vão depressa. Hoje ele veio à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício. E só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles, para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, ele dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel, no meio do portão, e disse: peço que por favor me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba diante de mim ao lugar alto, hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa do seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, a menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Até aqui a leitura da palavra de Deus a princípio, meus irmãos. E o que a gente vê aqui, nesse início, é Saul sendo introduzido, e esse personagem, Saul vai ser o primeiro rei de Israel, e ele vai reinar por 40 anos. E essa história toda das jumentas e etc., introduz quem é Saul e quem é esse homem. E eu quero destacar algumas coisas que esse texto nos ensina, não sei se você conseguiu acompanhar. Saul é introduzido como um homem que é da tribo de Benjamim, e de uma família muito rica. Verso 1 ele diz que ele era filho lá de Quis, da família de Benjamim. Verso 2 vai dizer que ele era um homem de muitos bens, e que Saul era um homem alto, bonito e forte. O texto vai descrever Saul como o homem mais belo que Israel tinha. Ele era o Mr. Israel daquela época. E ele era um homem, a palavra de Deus vai dizer, que dos ombros para cima ele se destacava. Provavelmente ele era um homem muito alto. Então sabe aquele rapaz forte, alto, que quando você olha assim no meio de todo mundo, tem um que está dos ombros para cima, tá para cima de todo mundo, que todo mundo bate no ombro dele. E ele é bonito, olhos azuis, alto, forte. Esse era Saul. Era um homem que chamava muita atenção de todo mundo por causa da sua aparência. E além de tudo, ele era de uma família de Benjamim, que era uma família de posses. Certo dia, e o texto vai dizer o seguinte, beleza, o texto introduz Saul assim. E aí o texto vai dizer que um dia, ele está lá pastoreando, e o seu pai era um homem de bens, então provavelmente ele era uma das pessoas que cuidava dos rebanhos dos pais, e do seu pai. Certo dia, esse jovem se descuida e perde 2 jumentas do seu pai. Então tem 2 jumentas que, eu não sei, devia ser importante para o pai dele, devia ser uma força, uma mão de obra assim importante lá para cuidar de toda a fazenda do pai dele. E ele perde 2 das jumentas do seu pai, e o pai então fala o seguinte: olha, pega esse meu servo e vai procurar essas jumentas, traz essas jumentas de volta.
E Saul então o texto vai dizer que ele sai à busca dessas jumentas, e já faz 3 dias que ele está procurando, e ele passa pela cidade que ele estava, não acha em lugar nenhum, passa pela região, não acha em lugar nenhum, vai por toda, como se fosse o estado de Benjamim, que a nação de Israel era dividida por tribos, então ele passa por toda a tribo, perguntando, você viu minhas jumentas aí? Você viu uma jumenta assim, assim, assim? E em lugar nenhum estão as jumentas. E aí ele chega no limite, quando já está para sair da tribo de Benjamim, e ele olha para o servo dele e fala assim, ó, já era, perdemos. Ele desiste da busca e fala assim, olha, vamos voltar para nossa casa, porque senão daqui a pouco o pai vai começar a parar de preocupar com a jumenta, vai começar a preocupar com a gente achando que a gente morreu buscando as jumentas. Só que o servo fala para ele o seguinte, não, pera, Saul. Aqui não onde a gente está na porta da cidade onde mora Samuel, o grande homem de Deus. E olha, tudo que ele fala acontece. Ele é um homem, o seguinte, que Deus de fato usa ele. E ele tem, assim, acesso a algumas informações que a gente não tem. Vamos lá falar com ele. E uma coisa que é interessante aqui, e eu quero destacar, é que Saul não sabe quem é Samuel. E o texto bíblico vai dizer, lá em 1 Samuel 3:20, se eu não me engano, que Samuel se tornou conhecido de toda a nação como homem de Deus. Que desde Dan até Berseba, que era todo o território de Israel, todo mundo conhecia Samuel como um homem de Deus. Saul não. Então, primeiro, ele não conhece Samuel, é o servo dele quem fala de Samuel para ele. E segundo, ele fala uma coisa que é interessante e nos mostra como ele era ignorante com relação às coisas de Deus. Porque ele fala o seguinte, mas é o seguinte, se a gente for lá falar com o vidente, eu não tenho dinheiro. Eu não estou com nada aqui, o que a gente vai dar para ele em troca dos serviços dele? E meus irmãos, a gente sabe disso. Quem conhece a Bíblia sabe o seguinte, o Deus de Israel é um Deus que não tem barganha com ele. Não existe esse negócio de, eu consulto a Deus, mas em troca eu tenho que dar alguma coisa. Nunca existiu isso. E pelo contrário, o que a gente sempre vê na história de Israel é que os homens de Deus, quando as pessoas chegavam a eles querendo comprar os serviços dele, eles falavam, não. Quem sou eu? Sou só um servo. Eu não tenho nada para oferecer. Mas Saul, ele insiste. E aí o servo dele fala assim, não, eu tenho aqui um pouquinho de prata, vamos lá conversar com ele, qualquer coisa, eu dou a prata para ele. Então eles vão até a cidade onde Samuel estava. E quando eles estão chegando, tem uma fonte de água, um poço de água, e tem umas moças lá no poço. Eles perguntam, o vidente está aí hoje? O profeta está aí hoje? Samuel está aí hoje? Aí as mulheres respondem, vocês estão com sorte, vocês são pessoas de sorte. Porque justo, ele não costuma ficar aqui não. Mas justo hoje ele veio para cá, porque vai ter aí um sacrifício, uma festa que eles iam fazer e sacrificar o Senhor. E somente o sacerdote podia dirigir esse momento. Então eles estavam preparando a festa e esperando Samuel chegar para fazer os sacrifícios e comandar e dirigir o povo ali naquele momento espiritual. E ele fala, opa, então vamos lá, o profeta está aí, vamos lá conversar com ele. Quando eles estão indo para o lugar onde ia ter a festa e o momento de sacrifícios, Samuel sai ao encontro deles. E aí eles falam o seguinte, boa tarde, tudo bem? Ô moço, você sabe onde está o homem de Deus? Você sabe onde está Samuel, o vidente? E aí Samuel responde para eles, eu sou Samuel. Eu sou um homem de Deus. E é o seguinte, vocês vão jantar comigo hoje. E amanhã a gente vai conversar e eu vou falar tudo o que vocês querem saber. Mas olha, sobre as jumentas, elas já foram encontradas. E Saul, eu tenho uma palavra para você de Deus. Deus vai dar toda a nação como herança para você. E aí você imagina Saul, que é isso? Que loucura é essa? E aí o texto vai nos dizer que um dia antes, Deus tinha aparecido para Samuel e dito, a essa hora amanhã vai vir aqui um homem da tribo de Benjamim. É ele que eu escolhi para ser o rei segundo o coração do povo. E então, Samuel anuncia tal, e Saul fica meio sem entender nada. O texto, verso 21, termina com Saul dizendo assim, mas quem sou eu? Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou o menor. Como assim? Não estou entendendo muita coisa. E aí o texto continua, agora eu vou ler dos versos 22 até o capítulo 10, verso 8. Samuel então levou Saul e o servo dele à sala de jantar, e lhe deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro, traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela, e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse, aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você, para essa ocasião, quando eu disse, convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois de descerem do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo, levante-se e eu irei com você para lhe indicar o caminho.
Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele estiver indo embora, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Samuel pegou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará a um carvalho em Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas e estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de você. E você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. E vá à minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Samuel encontra com Saul. E então agora esse novo rei, ele vai ser orientado pelo profeta de Deus e pelo homem de Deus sobre como ele deveria seguir. O texto vai dizer que Samuel então leva Saul para jantar. Lembra a festa lá do sacrifício? Existia um lugar de honra que Samuel já tinha falado para deixar reservado, e a parte da coxa, que normalmente era oferecida para a pessoa mais honrada da festa, e ele reserva tudo isso para Saul. E ele chama Saul para jantar com ele, manda Saul sentar na cadeirinha lá do homem honrado e fala para o cozinheiro: traz aqui a parte, o alimento e a refeição para o homem de honra. Esse daqui é Saul. Depois disso eles vão dormir, vão lá para o terraço, e Samuel provê a estadia para Saul, e no outro dia ele fala o seguinte: ó, amanhã cedinho vocês vão partir. No outro dia eles acordam, e aí Samuel chama Saul e fala o seguinte: fala para o seu servo indo, que eu quero ter uma palavrinha com você a sós. E aí o servo vai indo, e aí Samuel faz 3 coisas. Primeiro, ele unge Saul como rei. E a unção, meus irmãos, naquela época, era um símbolo de que aquela pessoa estava sendo escolhida por Deus para desempenhar uma função, e por isso ela seria capacitada por Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra ungido no português é a palavra Messias no hebraico e é a palavra Cristo no grego. Então, Saul seria o Messias, ou o Cristo que a nação pediu. E ele então estava sendo ungido, escolhido, para então desempenhar essa função dentro do povo de Deus. E Samuel então fala 3 coisas para Saul. Ele fala assim: olha, como ele sabia que Saul era incrédulo, não conhecia Deus, e provavelmente ele ficaria meio assim, duvidoso com relação a tudo isso, ele fala de 3 sinais que confirmariam aquilo que Deus estava planejando fazer por meio de Saul. E ele vai dizer o seguinte: olha, você vai sair daqui, e quando você chegar lá perto do túmulo de Raquel, vão vir alguns homens falar com você dizendo o seguinte: as jumentas foram encontradas, pode ficar tranquilo, e agora o pai não está mais preocupado com as jumentas, mas está preocupado com você. Depois que vocês saírem de lá, vocês vão encontrar 3 homens perto do carvalho de Tabor. Esses homens vão estar com alguns cabritos, vinho, pão, tal, e esses homens vão dar 2 pães para vocês. E depois que vocês saírem de lá, vocês vão para Gibeá Elohim, e lá vocês vão encontrar um acampamento dos filisteus, e lá vai ter um grupo de profetas, profetizando. E lá naquele lugar o Espírito de Deus vai se apossar de você e te capacitar para aquilo que Deus tem para fazer por meio de você. Qual que era o propósito desses 3 sinais? Era Saul entender: esse negócio é verdadeiro. É sério esse negócio que Deus está falando aqui. Esse homem é de Deus mesmo. Então Samuel fala de 3 sinais que Deus confirmariam aquilo que ele estaria fazendo por meio de Saul. E aí Saul recebe uma promessa e 2 ordens. A primeira promessa foi: e o Espírito de Deus vai se apossar de você e você vai ser um novo homem. No sentido de que Deus vai te capacitar para aquilo que Deus vai fazer por meio de você. E as 2 ordens que Saul recebe é o seguinte: quando o Espírito te capacitar, faça o que a ocasião exigir. E aqui, está implícito aqui o seguinte: vai acabar com os filisteus. Ele estaria num lugar que estaria com um exército dos filisteus, um acampamento dos filisteus ali. Quando o Espírito se apossar de você, vai lá que Deus está com você. E a segunda ordem é: e depois você vai para Gilgal. E me espere 7 dias e não sacrifique. Quem pode sacrificar Deus sou eu. Eu sou o sacerdote. Você vai ser o rei.
mas o sacerdote sou eu. Então você vai para Gilgal e me espere e não sacrifica ao Senhor, e guarde essa informação, porque daqui a alguns domingos a gente vai ver que ele não obedece isso, e isso traz alguns problemas. Mas desde já ele já está mostrando o seguinte: você vai ser rei, mas no povo de Deus quem manda é Deus. Você não faz as coisas do jeito que você bem imaginar, não. Porque você não está aqui para mandar em ninguém, você está aqui para ser um instrumento do rei desse povo, para servir esse povo. E assim fecha a apresentação de Samuel, e a gente vai ver o que vai acontecer para frente. Meus irmãos, o que a gente pode aprender com toda essa história? Que parece que é meio despretensiosa, né? Essa história de jumenta que perdeu, vai para lá, vai para cá, sacrifício. O que a gente pode aprender com toda essa história? E eu quero trazer então 5 lições que esse texto tem para nós. Primeiro, as características de um rei mundano. Sabe qual que é o propósito dessa história de jumenta e tudo mais? O propósito é mostrar o seguinte: quem é esse novo rei? Quem é esse rei segundo o coração do povo? Quais são as características desse rei? Que é o rei que o povo quer. O povo tinha rejeitado a Deus e pediu um rei como de todas as outras nações. Então Deus dá para eles um rei de acordo com os padrões desse mundo. Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra Saul, o nome Saul significa aquele que foi pedido. E por isso Deus estava, não é o rei que vocês pediram? Como todas as outras nações, então está aqui. O rei que vocês pediram. E a ideia de mostrar toda essa história é mostrar quais são as características então desse rei, que é o rei como todas as outras nações. Eu quero destacar algumas características aqui, porque isso serve de alerta, meus irmãos, para nós. Sabe por quê? Porque normalmente nós nos iludimos com os padrões desse mundo e valorizamos as coisas erradas. O rei que a nação de Israel queria era um rei com os padrões desse mundo, que e esse mundo valoriza algumas coisas que não devem ser valorizadas e despreza outras que deveriam ser valorizadas. E aqui a gente vê Saul como esse rei padrão do mundo, que segue os valores desse mundo. E aqui eu quero destacar 4 características desse rei mundano. E qual que é o propósito de eu destacar isso daqui? É porque, meus irmãos, nós também ouvimos pessoas. Nós também precisamos ser orientados com que tipo de pessoa deve ser referência para nós. E nós não devemos buscar líderes e referências como Saul era. E eu quero destacar 4 coisas aqui. Primeiro, Saul tinha uma procedência duvidosa. O texto começa dizendo que Saul era da tribo de Benjamim, e isso é um problema. Por 2 motivos. Primeiro, a tribo de Benjamim foi, na época dos juízes, uma tribo terrível. E o livro de Juízes, que é o livro que, lembre-se, Juízes termina e começa o livro de Samuel. Samuel acontece no período dos juízes. O livro de Juízes termina contando uma história macabra sobre um episódio acontecido na tribo de Benjamim. Um homem foi com a sua concubina para aquela região, e os homens de Benjamim promovem um estupro coletivo e matam aquela mulher. O marido dela fica revoltado com essa situação, esquarteja a mulher morta e manda um pedaço para cada tribo, para as 11 tribos. As 11 tribos, ao ficar sabendo desse absurdo que aconteceu em Benjamim, se juntam e vêm para Benjamim e mata praticamente todos os homens que existiam naquela região. Sobraram apenas alguns de todos, assim, a maioria da nação foi morta e assassinada por causa da revolta que as outras tribos ficaram com o povo de Benjamim. Por isso que Saul vai dizer o seguinte: eu sou da menor tribo de Israel. E era mesmo, porque não sobrou quase ninguém da tribo de Benjamim. Então, a procedência de Saul é duvidosa já. Ele já vem da tribo mais complicada dessa época. E além disso, Deus já tinha dito, por meio de Jacó, lá em Gênesis, que o cetro estaria na tribo de Judá, não na tribo de Benjamim. Já havia uma promessa da parte de Deus que o rei que Deus mandaria não seria da tribo de Benjamim, seria da tribo de Judá. Saul é essa pessoa de procedência duvidosa. E o nosso mundo é assim. E aqui só um destaque. O nosso mundo não está nem aí para qual é o histórico das pessoas. Da onde a pessoa vem. O nosso mundo só olha para a aparência. É assim ou não é? Não interessa se o homem, a família dele é tudo bagunçada, se ele tem um histórico complicado. Se onde ele passa, ele causa estrago. O que interessa é o seguinte: ele é bonito, ele é rico, ele tem sucesso, é isso que importa. O nosso mundo não liga e não valoriza a história das pessoas e de onde elas vêm e como elas têm caminhado. Além disso, uma segunda característica desse rei mundano é que o grande diferencial dele era a sua aparência física. Eu não sei se você percebeu isso, mas em todo esse texto, qual é a única coisa positiva que é falado sobre Saul? É que ele era bonito e alto. E de uma família rica. De resto, não tem mais nada bom para falar. As características do rei mundano é o seguinte: o que ele tem de bonito? O que ele tem de bom? A aparência. É o externo.
E aí tem aquele texto que a gente leu. O homem vê o quê? O exterior. É isso mesmo. É isso que o nosso mundo valoriza, a aparência. Mas Deus não. Deus vê o coração. Além disso, uma terceira característica que eu quero destacar aqui desse rei mundano é que ele não era fiel no que foi confiado a ele. A história começa com Saul sendo um pastor que perde 2 jumentas. Meus irmãos, jumento é um bicho grande. Para perder assim, para ser descuidado dessa forma. E isso daqui é uma informação importante, porque é o seguinte, se a gente pega o histórico do povo de Deus, todos os grandes líderes de Israel eram pastores. E eram pastores fiéis. Quando você pega Abraão era um pastor. Quando você pega, por exemplo, Moisés foi chamado por Deus, ele estava pastoreando um rebanho. Davi foi pastor de ovelhas. Dentre vários outros homens que Deus tirou lá do pastoreio e levou como líder. Agora, Saul é introduzido como esse pastor descuidado. E o ponto é o seguinte, se ele não cuida bem das jumentas, o que vai acontecer com o povo de Deus? Se ele não serve para cuidar de jumenta, ele serve para cuidar do povo de Deus? E aqui eu me lembro de uma palavra de Jesus. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito também. Saul é apresentado como essa pessoa que não é fiel naquilo que foi confiado a ele. E uma outra característica de Saul que é apresentada aqui nesse texto, é que Saul, meus irmãos, ele era espiritualmente ignorante e cego. Esse é um texto que mostra assim a cegueira e a ignorância de Saul. Ele não sabia quem era Samuel, e quando ele encontra com Samuel, ele não reconhece Samuel. Ele pergunta para Samuel, você viu o homem de Deus por aí? Ele não sabe quem é Samuel. Ele é completamente ignorante, não está nem um pouco conectado e interessado nas coisas de Deus. Ele era espiritualmente cego. Não conhecia Samuel e ainda achava que podia comprar os serviços de Deus. Um homem completamente ignorante no que diz respeito à sua vida espiritual. O mundo é assim, meus irmãos. A única coisa que as pessoas avaliam e valorizam é a aparência. E aqui eu me lembro de 1 Samuel 16, 7, que a gente já leu. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E meus irmãos, o mundo continua exatamente o mesmo. O que importa no nosso mundo é o seguinte, é a aparência. Sabe quem se destaca no nosso mundo? É o seguinte, é bonito, é rico, é poderoso, é isso que importa. Não importa o histórico da pessoa. Quantas vezes nós vemos pessoas falando sobre família, falando isso aqui, aí você vai ver a vida da pessoa, a família dela é tudo bagunçada, está no 5º casamento. Mas sabe por que ele está lá com o microfone na mão? Porque ele é rico. Porque ele fez alguma coisa assim que trouxe destaque para ele. O nosso mundo não valoriza a procedência das pessoas, o histórico das pessoas, de onde as pessoas vieram. Pensa assim, quem são as pessoas que normalmente no ambiente corporativo se destacam? Não tem nada a ver com o histórico delas. Um monte de coisa é procedência duvidosa. Quantos empresários a gente vê aí que o cara cresce de um jeito que a gente olha e fala, procedência duvidosa. Mas porque o cara tem dinheiro, dá um microfone para ele dar palestra para você sobre como você deve liderar a sua vida. Esse é o nosso mundo. Só valoriza a aparência. O nosso mundo não está preocupado se a pessoa é fiel ou não nas responsabilidades que Deus deu para ela. O cara se destaca, mas ninguém está nem aí se ele cuida bem da esposa dele, se ele cuida bem dos filhos dele. Normalmente não. Normalmente ele não é fiel nas coisas que Deus deu para ele. Mas o nosso mundo só valoriza a aparência. Só valoriza o que, assim, o destaque que a pessoa tem, não quem a pessoa é de fato. Porque o mundo vê isso, vê o exterior. Eu fico vendo às vezes, meus irmãos, as pessoas, jornal, quem que é entrevistado, você percebe que a pessoa não tem nada para oferecer. A única coisa que ela tem é bonita. É bonito. Às vezes o cara, assim, ele é rico não é nem porque ele fez alguma coisa, é porque ele vem de uma família rica. Mas ele está lá dando entrevista. Falando das chaves do sucesso. Porque o nosso mundo é assim. Não interessa se a pessoa é fiel nas responsabilidades dela. E também não interessa se a pessoa é espiritualmente cega ou não. Na verdade, o nosso mundo é o seguinte. Se você não for uma pessoa espiritualmente cega, muito provavelmente você não vai fazer sucesso. Você nunca vai estar na Globo dando entrevista. E não sei se você percebe isso. Até os pastores que normalmente são chamados para dar entrevista, são pastores que a gente olha e fala, esse daí é duvidoso.
Esse é o nosso mundo, meus irmãos. Na grande maioria das vezes, preste atenção nisso. Quem faz sucesso no mundo não faz sucesso com Deus. Na grande maioria das vezes, quem se destaca na nossa cultura não é uma pessoa que está destacada e de fato é uma pessoa que deveria ser seguida. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para você. Primeira aplicação é quem você ouve, admira e tem como referência duvidosa. E tem como referência na sua vida. Quem são essas pessoas? Tem procedência duvidosa? Você conhece o histórico dessa pessoa? Como que é a vida dela? Você sabe como ela chegou lá? Como é ela na família dela? De que família ela vem? Saia fora, meu irmão, de tudo que é duvidoso. Tudo que tem procedência duvidosa, sai fora. Procure boas referências para você. Outra pergunta que você tem que fazer, quem são as suas referências? É uma pessoa fiel nas coisas que Deus confiou para ela? Sabe aquela pessoa que você acha legal, que você acha que... Pergunta o seguinte, como marido, como é que ele é? Ele é fiel. Como esposa, como é que ela é fiel? Como pai, como é que é fiel? Como filho, como é que é fiel? No dinheiro que Deus deu para ela é fiel. Quantas vezes nós temos como referência na nossa vida pessoas que são péssimos maridos, que são péssimos administradores do dinheiro que Deus colocou na mão deles? A única coisa que eles têm é o seguinte, destaque, aparência. Quem são as pessoas que você ouve, admira e tem como referência? Essa pessoa é espiritualmente cega? Ela é ignorante espiritualmente falando? Meus irmãos, todos nós temos pessoas em quem nós nos espelhamos. Cuidado com quem são as suas pessoas. Salmo 1:1 vai dizer o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são as suas referências? Você tem buscado um rei como todas as outras nações? Um rei como todo mundo? Segunda aplicação que eu quero fazer nesse meu primeiro ponto. Para quem está aqui e é solteiro. Que tipo de pessoa você tem buscado e se interessado? Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura e uma época que é o seguinte. O que eu busco quando eu quero casar? Uma menina bonita e um menino bonito. É basicamente isso. Quantas vezes nós vemos o seguinte, o cara que é uma belezinha, é homem para casar, mas não é tão bonito. Para arrumar uma pretendente demora. Enquanto isso tem o outro que o cara não é bom estudante, não é bom trabalhador, não é nada, mas é bonito. E sempre está rodeado de menina. Esse é o nosso mundo. Que só valoriza a aparência. É só isso que importa. Para você que está aqui e é solteiro, que tipo de pessoa você tem buscado e se interessado? Tem procedência duvidosa? Pensa aí. Como que é o histórico dela? É crente? Se não é, já sai fora. Não é de Deus para você. Ah não, mas ela é da igreja. Ok, é da igreja, mas é crente. Porque tem um monte de gente que está na igreja, mas também é procedência duvidosa. É meio estranho. Ah não, Júlio, mas ele não é da igreja, mas eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Ok, então espera Deus fazer. Senão é procedência duvidosa. A verdade, meu irmão, meus irmãos, é que a gente continua buscando igual esse mundo busca. Não, Júlio, mas depois que eu falei com ele, depois que eu falei com ela, ela começou a participar da igreja comigo. Por quê? O que você acha? Procedência duvidosa, cuidado. Não vai terminar bem. Outra pergunta que você tem que fazer. O tipo de pessoa que você busca é fiel nas coisas que Deus confiou para ele? Ele estuda, é um bom estudante? Trabalha, é um bom trabalhador? É um bom filho? Cuida bem das coisas que Deus colocou na sua mão? Porque é o seguinte, você vai casar com ele, não vai? Depois ele vai cuidar de você. Se ele é infiel nas coisas que ele tem feito, ele vai ser infiel com você também. É simples assim, meus irmãos. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. A gente vai ver isso na vida de Saul. É fiel nas coisas que Deus colocou na mão dele? Outra pergunta é uma pessoa espiritualmente ignorante? Conhece a Deus, ama a Deus, conhece a palavra de Deus, conhece as coisas de Deus ou não? Ou a única coisa que ele tem é que ele é bonitinho, que ele é gente boa, que ele fala de um jeito que aquece o meu coração. Cuidado, você que está aqui e é solteiro, há muitos Saúls por aí, tem uma boa aparência, parece que vai dar certo, porque Saul era um rei assim, parece que ia dar certo, mas é furada, sai fora. E uma outra aplicação ainda nesse primeiro ponto, a pergunta é se você é parecido com Saul. Tem procedência duvidosa.
É um histórico assim, cheio de altos e baixos. Não tem firmeza. Se você é fiel nas coisas que Deus te confiou, você é fiel como marido, como esposo, como estudante, como trabalhador, você é fiel na administração dos recursos que Deus colocou na sua mão. Você é espiritualmente ignorante. Pode até estar aqui, mas não conhece nada de Deus, não conhece a palavra de Deus. Nunca ouviu falar de Saul e nem de Samuel. A pergunta que eu faço para você é: você está mais preocupado em ter sucesso diante do mundo ou ter sucesso diante do Senhor? Meus irmãos, essa introdução de Samuel está aqui para nos mostrar o tipo de rei que a gente não tem que buscar. E quais são as características dele. As características do rei mundano. Meu segundo ensino que eu quero tirar desse texto, esse daí era mais demorado, tá? O resto é mais rápido um pouquinho. Mas o segundo ensino que esse texto nos tem é o tipo de rei que nós devemos buscar. Porque é interessante porque depois que Samuel chama Saul, unge Saul, ele dá algumas orientações para Saul que nos ensinam sobre qual é o tipo de pessoa que nós devemos valorizar, como é o tipo de pessoa que a gente deve ser. E aí eu quero destacar 3 coisas bem rapidinho aqui. Primeiro, obediência restrita. Uma coisa muito interessante é que Saul é ungido rei, mas durante a sua unção, Samuel repete algumas vezes para Saul que ele ia cuidar do povo que é de Deus. Quando Deus se revela a Samuel, depois você pode ler na sua Bíblia, Deus fala assim, ó, ele vai ser o rei do meu povo, do meu povo, do meu povo. Ele repete isso 4 vezes, mostrando o seguinte: o rei era para ser rei, não do jeito que ele bem entendia. Ele deveria ser um rei submetido ao verdadeiro rei. E é interessante porque esse ritual de ungir um rei, meus irmãos, quando a gente pega no contexto da época e na cultura da época, era um ritual praticado normalmente entre os egípcios, quando você tinha um grande faraó, aquele que era o rei, e ele ia estabelecer governantes em regiões menores. Então ele ungia essas pessoas. O faraó, ele não era ungido por ninguém, ele era o faraó. Mas esses reis menores que ele colocava para administrar alguns lugares, eles eram ungidos como um símbolo dessa autoridade que ele estava dando para ele administrar aquela região, de acordo com a vontade dele. É interessante porque Saul é ungido rei. E isso traz a ideia o seguinte: ele não é dono de nada. Ele só está sendo colocado ali para obedecer o verdadeiro rei e cuidar de uma coisa que não é dele. E um homem de Deus é assim. Ele obedece a Deus irrestritamente, porque ele sabe o seguinte: o que eu tenho não é meu. O que eu faço não é por mim. Eu não posso viver a vida do jeito que eu bem entendo, porque nem o ar que eu respiro é meu. Então, Senhor, eis-me aqui, e a cada passo que eu der, eu quero perguntar o que o Senhor deseja de mim e eu quero te obedecer. Esse é o homem de Deus. Além disso, outra coisa que a gente vê nesse texto é Samuel chegando para Saul, orientando e dizendo: Deus disse para você fazer isso, Deus disse, Deus disse, Deus disse. E ainda dá 3 sinais falando: ó, faça isso, você vai passar, faz isso, você vai encontrar essas pessoas, depois você vai lá, depois você mata os filisteus, depois me espera. E tudo isso traz a seguinte ideia: Saul deveria ser um rei que vive sob a orientação do Senhor. Ele não deveria dar passos de maneira autônoma, mas ele deveria sempre estar buscando orientações do Senhor. E isso é um homem de Deus, meus irmãos. É um homem que tem disposição completa para obedecer a Deus, um homem e uma mulher de Deus. E ele sempre dá passos buscando a orientação do Senhor. Ele não faz as coisas do jeito que ele bem entende e assim, segundo a cabeça dele. Mas até quando ele faz planos, ele está constantemente orando e pedindo a orientação do Senhor para ver se essa é a vontade de Deus para a vida dele. E uma outra colocação que eu queria fazer sobre o tipo de rei que devemos buscar é que o homem de Deus busca capacitação em Deus. Samuel vai falar para Saul o seguinte: olha, o Espírito vai vir sobre você e aí Deus vai te encher para você fazer o que você tem que fazer. E uma pessoa que é de Deus, ela tem essa consciência: eu em mim não tenho condições de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não consigo ser um bom trabalhador. Eu não consigo ser um bom pastor. Eu não consigo ser um bom pai. Eu não consigo ser um bom marido. A não ser que o Espírito de Deus venha sobre mim e me capacite, eu estou perdido. Isso gera uma vida de dependência do Senhor. Esse é o homem de Deus. E essa é uma coisa que a gente aprende nesse texto. Saul não era assim, a gente vai ver. Mas Samuel já está mostrando para Saul que tipo de homem ele deveria ser. E meus irmãos, esse é o tipo de pessoa que nós devemos ter como referência para as nossas vidas. Esse é o tipo de pessoa que a gente tem que escutar, que a gente tem que ouvir. Esse é o tipo de pessoa que a gente deve buscar para namorar. E esse é o tipo de pessoa que a gente deve buscar ser. Uma coisa que eu vejo às vezes que eu fico triste, são pessoas crentes, que tudo que elas falam sobre coisas que elas estão lendo, sobre coisas que elas acham interessante, etc., nada é de pessoa crente, é tudo de pessoa descrente. Eu fico pensando, gente, as grandes referências são pessoas espiritualmente cegas e ignorantes. Não estou dizendo que nós não podemos aprender coisas com pessoas não crentes, mas as principais referências das nossas vidas, meus irmãos, tem que ser pessoas que temem ao Senhor.
que têm essa vida de obediência ao Senhor, que são orientadas pelo Senhor, que dependem do Senhor. É com essas que a gente tem que aprender. É com essas que a gente tem que aprender. Terceiro ensino que eu quero tirar desse texto, e não tem muito a ver com isso, mas a gente aprende nesse texto também com isso, essa questão de Saul. Mas como Deus, meus irmãos, é o Deus que governa todos os detalhes, grandes e pequenos. Olha que história, assim, inimaginável. Deus faz 2 jumentas serem perdidas, Saul rodar e não encontrar, para que ele vá para uma outra cidade, para que ele encontre o homem de Deus, e Deus fala com o homem de Deus para ir ao encontro dele. E o meu ponto aqui é dizer o seguinte: Deus é o Deus que a gente vê isso, ele vai guiando as jumentas, ele vai guiando as pessoas, ele vai guiando os detalhes, ele vai guiando para que as mulheres estivessem no poço naquela hora, porque ele tinha um propósito e ele estava costurando algumas coisas. E uma coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus, normalmente a gente fala isso, Deus é soberano, mas normalmente quando a gente pensa no controle de Deus, a gente pensa em coisas grandes assim, sei lá, quem que vai ser o rei, quem que vai ser o presidente, se vai viver ou morrer, a gente pensa em coisas assim mais grandes, mas esse texto nos mostra o seguinte: até jumentas que são perdidas, detalhes pequenos, estão debaixo do controle de Deus, e não só debaixo do controle de Deus, mas fazem parte de um plano que Deus está desenrolando. Sejam coisas grandes ou coisas pequenas, sejam coisas boas ou coisas ruins, podemos ter certeza de que, primeiro, Deus está no controle. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, as coisas boas e ruins, se são grandes ou pequenas, mas uma coisa eu posso te afirmar: tudo está debaixo do controle dele. Tudo está acontecendo exatamente de acordo com o que ele determina que aconteça. Mas não só isso. Uma segunda coisa que eu quero enfatizar aqui é que esses planos, se você faz parte do povo de Deus, é para o seu bem. Deus vai costurando os detalhes da história para promover o bem do seu povo e a glória dele. Essa é a doutrina do que a gente chama da providência. Deus é o Deus que governa sobre coisas grandes e pequenas, sobre cada detalhe da história. E ele tem um plano com tudo que acontece, e um dia a gente talvez entenda a magnitude de tudo isso, mas ele faz com que todas as coisas se encaixem para o bem do povo dele e para a glória do nome dele. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas você precisa crer nessas duas coisas. Deus é soberano e Deus é bom. Deus é soberano e Ele me ama. E é por isso que eu posso ter certeza de que a minha oração está sendo ouvida. Está sendo ouvida e será respondida da melhor maneira possível para o meu bem. Nós temos um Deus que governa. E louvado seja Ele por isso. A paz cristã, meus irmãos, quando a Bíblia fala da paz que excede todo entendimento, ela está fundamentada nessas duas características de Deus. Ele é soberano e Ele é amoroso. Esse é o nosso Deus. Uma quarta lição que eu tiro desse texto é como a justiça e a compaixão do Senhor caminham juntos. Um detalhe interessantíssimo desse texto, que às vezes passa desapercebido, mas é interessante demais. Saul foi um rei estabelecido por Deus para disciplinar o povo, certo? O povo pediu: queremos um rei como todas as nações. Deus fala: então toma. Mas ao mesmo tempo Deus fala o seguinte: eu vou usar Saul para libertar o meu povo do jugo filisteu, porque o clamor do meu povo chegou a mim. E aqui o meu ponto é dizer o seguinte: ao mesmo tempo que Saul é estabelecido para disciplinar a nação, Saul também vai ser usado por Deus para aliviar o sofrimento da nação. Porque Deus é um Deus justo. E Ele disciplina os nossos pecados, e Saul, de certa forma, é uma disciplina de Deus sobre a nação de Israel, e a nação de Israel vai ter problemas por causa disso. Mas ao mesmo tempo Deus é um Deus compassivo, que no meio da sua justiça, e às vezes Ele disciplina a gente também, mas no meio da sua disciplina Ele manifesta a compaixão dele. E disciplina, justiça e compaixão não caminham, ou é uma coisa ou é outra. As duas coisas sempre estão juntas no agir de Deus conosco. Deus é o Deus perfeito, que consegue equilibrar de uma maneira que muitas vezes a gente não consegue a sua justiça e a sua compaixão. E a gente vê isso no povo de Israel. A compaixão de Deus não exclui a justiça dele e vice-versa. E aqui eu me lembro de 2 Timóteo 2,13, que vai dizer o seguinte: mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. O povo era infiel, e Deus disciplinou eles, mas ao mesmo tempo era o povo de Deus. Então Deus permanece fiel à sua palavra, fiel ao seu compromisso, fiel ao seu pacto, fiel ao seu povo por amor de si mesmo. E a aplicação para nós, meus irmãos, é que mesmo quando nós estamos sofrendo por causa dos nossos erros, e às vezes a gente sofre, né? Às vezes a gente está passando por algumas coisas que a gente sabe que é Deus disciplinando a gente por causa de algumas coisas. Mas às vezes nesses momentos a gente pode orar a Deus pedindo: Deus, tenha misericórdia de mim. E a boa notícia é que ao mesmo tempo que Deus disciplina, Ele tem compaixão e nos alivia. E Deus consegue equilibrar essas duas coisas de uma maneira perfeita. Esse é o nosso Deus. Justo e ao mesmo tempo compassivo. Esse é o Deus de Israel. E por fim eu quero terminar dizendo uma quinta lição desse texto. É que, meus irmãos, não tem como a gente não olhar para esse texto e não pensar que Saul foi o rei do mundo. Foi o Messias, o Cristo, o ungido que o povo pediu.
Deus podia ter falado o seguinte: você quer saber de uma coisa? Vocês querem esse Messias para vocês? Você quer esse rei para vocês? Então toma. E vocês que se acabem aí como nação. Mas Deus é fiel. E depois desse rei, Deus mandou um outro rei, Davi, que também teve seus problemas. Mas depois de Davi, Deus mandou um outro rei. E esse sim é o rei perfeito. Porque no fim, Jesus, meus irmãos, é o rei de Deus. É o rei verdadeiro enviado por Deus para nós. Saul era o rei que o povo pediu, mas não era o rei que o povo precisava. E ele foi um desastre para a nação de Israel. Deus, na sua bondade, ele mandou outro rei. Um rei segundo o seu coração. Esse rei é prefigurado por Davi, que foi um bom rei, mas teve muitas falhas. Mas anos depois, Deus mandou o rei, com O maiúsculo, o grande rei, que reina desde sempre e para todo sempre. Muitos anos depois ele mandou o rei Jesus, o rei perfeito, o rei segundo o seu coração, Jesus Cristo. E quando a gente compara Saul com Jesus, a gente vai perceber o seguinte: Jesus é exatamente o contrário de Saul. Enquanto Saul era um homem de uma família boa, de boa aparência, etc., o rei desse mundo, enquanto o mundo valoriza isso, riqueza, poder, beleza, o rei Jesus foi nascido numa família pobre, numa manjedoura. Enquanto Saul era um homem o mais belo de Israel, a palavra de Deus vai dizer que Jesus era um homem que não tinha boa aparência e que as pessoas rejeitavam a ele pela sua aparência. Enquanto o rei Saul era um rei forte, que todo mundo esperava que viesse em força, como um guerreiro para defender o povo, Jesus é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Enquanto esse nosso mundo valoriza esse rei violento de guerra, o nosso rei é o leão de Judá que veio como um cordeiro para morrer na cruz por nós. Jesus é o rei que se fez humilde mesmo sendo dono de tudo. Ele é aquele que se fez horrendo mesmo sendo a fonte de toda a beleza. Ele é aquele que se fez fraco mesmo sendo o grande rei. Ele é aquele que se fez um cordeiro, mesmo sendo o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, o rei que o mundo quer, é esse rei que fica caçando jumentas por aí. O rei que Deus mandou para nós é um rei que não perde nenhuma ovelha, que Deus o confiou. Jesus é o rei de Deus enviado por nós. Não é o rei que o mundo pede. Não é o rei que muitas vezes nós pedimos. Mas ele é o rei que nós precisamos. Ele é único, ele é exclusivo. E o único que de fato pode nos liderar. Então eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte para você: renda-se a esse rei. É dele que você precisa. É dele que eu preciso. E nesse rei, que não é o rei segundo os padrões desse mundo, mas é o rei segundo os padrões do Senhor, quando nós nos rendemos a ele, nele há perdão, há descanso dos nossos pecados, há descanso nessa vida de dificuldades. Nele há orientação e direção. Nós precisamos de alguém que nos lidere em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades da vida. Jesus é esse rei que o Senhor Deus mandou para nós, para nos liderar de fato. O povo de Israel achou o seguinte: Saul vai nos liderar. Quebrou a cara. Deus falou: eu vou mandar o rei que vai liderar vocês. Esse é Jesus. E quem confia nele não será envergonhado, a palavra de Deus diz. Em Jesus há futuro garantido para nós. Ele é o rei que nos lidera aqui e agora, até a cidade celestial, onde nós viveremos para sempre com esse rei maravilhoso. E meus irmãos, em Jesus, esse rei, há transformação de vidas. Sabe uma coisa bonita da gente pensar? Eu posso ser igualzinho Saul. Se eu me arrepender dos meus pecados e correr para esse rei, ele me faz um novo homem. Esse é o rei que nós precisamos. E a pergunta que eu quero fazer de novo para você é: que tipo de rei você tem buscado? A palavra de Deus te chama, nessa manhã, a parar de se submeter aos reis desse mundo. A parar de valorizar o que esse mundo valoriza. A parar de ficar olhando para a aparência e ter as pessoas que têm uma boa aparência e que têm um destaque nesse mundo como referências. E a olhar para aquele que é excluído desse mundo, que é rejeitado por esse mundo, que é desprezado por esse mundo, mas é o verdadeiro rei. O Senhor Jesus. Aquele que o Senhor enviou a nós. E quem invoca o nome do Senhor é salvo, é transformado. E vive uma vida sendo liderado por esse grande e maravilhoso rei. Que Deus nos abençoe e nos ajude a buscar o rei segundo o coração de Deus, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que reina pelos séculos dos séculos. Amém e amém.